Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 28 de setembro de 2025. Nós estamos realizando a leitura de Provérbios mais um mês. Quem acompanha o canal já sabe que nós realizamos a leitura de Provérbios todos os meses. Você que é novo aqui no canal, saiba que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, na sua grande maioria, e o livro de Provérbios foi escrito para trazer experiência e sabedoria para os moços, para as pessoas inexperientes e para ajudar os sábios a se tornarem mais sábios. É um livro de sabedoria que visa trazer conhecimento, preparação, treinamento para uma vida bem-sucedida. Então, se você ler Provérbios, você se torna mais sábio. Você medita a respeito das situações da vida e você consegue dar respostas melhores para os problemas do dia a dia. E o livro de Provérbios, ele pode ser lido mensalmente porque ele só tem 31 capítulos. Então você consegue ler na maioria dos meses durante o mês. Nesse mês de setembro, que tem 30 dias, basta ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E como eu faço em fevereiro? Em fevereiro, você lê os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7, e aí no dia 28 você lê os capítulos 30 e 31. Tem um livro que diz que se você ler Provérbios todos os meses e aplicar, depois de 2 anos, fazendo isso, você toma decisões mais inteligentes. E se você fizer isso durante 5 anos seguidos, você prospera em tudo na sua vida. Veja que em um ano você tem 12 meses. Se você repete a leitura de Provérbios por 5 anos, você tem 12 vezes 5. Você terá lido e relido e colocado em prática 60 vezes um livro que ensina sabedoria. Então, se em 5 anos você, todos os meses, vai melhorando e melhorando e melhorando, você com certeza vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, hoje é dia 28, vamos ler Provérbios 28. E nós estamos fazendo aqui a leitura, como você já viu na capa, na versão da NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma linguagem atualizada da Bíblia para facilitar o entendimento daquilo que nós vamos ler. E Provérbios capítulo 28 nos fala sobre alguns temas. Você já viu na capa do vídeo, fala sobre o valor da honestidade, sobre o valor do nosso voto. Tem pessoas que pensam que a Bíblia não fala sobre política, mas esse capítulo 28 nos mostra a importância do nosso voto, fala a respeito do valor da generosidade, fala também a respeito da, da nossa diligência, da nossa dedicação ao trabalho e sobre o valor do temor ao Senhor. O temor ao Senhor significa o respeito ao Senhor, o respeito a Deus. Então, o Provérbios 28 fala sobre esses assuntos basicamente. Vamos ler aqui. Versículo 1. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Então aqui fala sobre o valor da honestidade. Tem muitos versículos aqui nesse capítulo que falam sobre o valor da honestidade. A pessoa que é honesta,
ela não precisa ter medo de nada, ela não deve nada a ninguém. Agora, uma pessoa desonesta, ela foge mesmo quando ninguém a persegue. Uma pessoa que é desonesta engana as pessoas e quando ela chega em alguns lugares, quando alguém olha para ela já foge. Ela pensa assim: será que eu enganei essa pessoa no passado e essa pessoa está me olhando porque eu a enganei e agora não me lembro mais dela? Agora, uma pessoa que sempre faz a coisa certa não tem medo de nada. Versículo 2: Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Esse versículo 2 nos fala sobre a importância, sobre o valor do nosso voto. Quando nós escolhemos líderes inteligentes e que têm bom senso, que são sensatos, a nossa nação se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ou seja, quando a nação erra no seu voto, escolhe mal, ela muda de governo a toda hora. Versículo 3: Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Então aqui nós vemos que quando um pobre assume a liderança, assume o governo, se espera que ele vai tomar decisões que favoreçam os pobres, porque afinal de contas ele é um pobre. Mas quando esse pobre assume o governo e ele explora os outros pobres, isso é comparado a uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas, ou seja, não há mais esperança quando você espera que aquela pessoa vai ajudar os outros semelhantes e ela faz o contrário, aquilo gera uma grande destruição, uma frustração. Versículo 4: Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então, aqui, quem tem temor ao Senhor, quem honra a Deus, fica do lado dos bons. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Esse versículo 4, ele nos ensina que nós devemos prestar atenção nas pessoas que trazemos para o nosso círculo de amigos e nas pessoas em quem nós votamos. Se uma pessoa mostra que é a favor de aborto, é a favor da pauta de da comunidade LGBT, da comunidade que defende adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, todo tipo de coisas que são contrárias à lei de Deus, aquela pessoa ela não teme ao Senhor. Então, quem teme a Deus não vota nesses candidatos, porque vai trazer essa pauta para a sua nação. Versículo 5: Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Então, quem procura colocar Deus em primeiro lugar, quem procura temer ao Senhor, temer significa ter absoluto respeito pelo Senhor, entende qual é a vontade de Deus. Se você tiver vontade, temor ao Senhor, vontade de respeitar ao Senhor, você sabe qual é a vontade dele. Mas os maus não sabem o que é justiça. Justiça significa vontade de Deus. Justiça aqui é no sentido de estar ajustado com a vontade de Deus. Pense, uma roupa justa é uma roupa que está bem colada no corpo. A justiça é você estar bem colado com a palavra de Deus. Isso é justiça. Então os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O versículo 6 fala do valor da honestidade. Não está dizendo que todo pobre
é honesto. Existe pobre desonesto. E também não está dizendo que todo rico é desonesto. Existe rico que é honesto. Então, o versículo 6 está dizendo do valor da honestidade. Que se for para ser rico, que seja com honestidade. Porque se for para ficar rico sendo desonesto, então é melhor ficar pobre. Mas nós já comentamos aqui na leitura de outros capítulos de Provérbios. Comentamos em Provérbios 19 que melhor é ser rico, porque quando você é rico, você é útil, você tem condições de ajudar outras pessoas, você é procurado porque você tem riquezas para ajudar e aos outros. Aquele que é pobre, a pobreza não é só de dinheiro. Existe também pobreza espiritual. A pessoa que é pobre é aquela pessoa que é egoísta, não respeita o próximo, não busca a Deus, não lê a palavra, é uma pessoa ignorante. E ignorante não é um xingamento. Ignorante é aquele que não sabe a respeito de um assunto. Então, ele é ignorante no sentido de que ele não busca ter conhecimentos para resolver os problemas da vida. Tudo é improvisado. Então, o pobre, ele sofre muito em razão de não buscar a riqueza da informação, do conhecimento, de ler a palavra de Deus e saber a respeito do que a Bíblia diz, para poder dizer se alguma coisa está certa ou errada. É a pessoa que vive na ignorância, sem procurar saber a respeito das coisas. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Então aqui o moço que obedece à lei de Deus é aquele que tem o temor ao Senhor, o que respeita a Deus em primeiro lugar. Quem coloca a Deus em primeiro lugar procura conhecer a lei de Deus para poder obedecer. Então, o moço que obedece, antes de obedecer, é aquele que busca saber a respeito da lei de Deus. Quem busca saber a respeito da lei de Deus para pôr em prática é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O versículo 7 fala sobre o valor do temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor, quem tem respeito extremo por Deus, para ler a sua palavra e obedecê-la, é inteligente. Ele é inteligente porque a lei de Deus mostra os ensinamentos para a vida. Mas o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem anda em más companhias aprende a praticar o mal. Então acaba trazendo vergonha para o seu pai. Por isso, nós devemos escolher muito bem as nossas companhias. O homem é produto do seu meio. O lugar em que você vive, os ambientes que você frequenta, exercem uma grande influência sobre o ser humano. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Então, aquele que não é generoso, porque ele vive o tempo todo procurando mais e mais riquezas, acaba morrendo. E a herança que ele deixa acaba ficando para alguém que vai ser bondoso com os pobres. Esse versículo 8 diz que Deus, de alguma maneira, castiga aqueles que só pensam na sua própria riqueza. Versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então, aqui o versículo 9, Deus não escuta a oração de quem não
coloca ele em primeiro lugar, de quem não honra ele, por que ele ouviria a oração de alguém que não quer ser amigo dele? Você escuta a oração de quem despreza você? Então Deus também não vai ouvir a oração de quem não obedece a sua lei. 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Versículo 11. Os ricos, o 10, fala sobre o valor da honestidade. E também que quem influencia os outros, que são corretos, para fazerem o mal, vai cair na sua própria armadilha. Um dia vai acabar caindo, tropeçando. 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Aqui no versículo 11 está falando a respeito dos ricos que têm muito dinheiro. Eles pensam que são sábios, mas o pobre de dinheiro muitas vezes é rico na sabedoria. Então, aquele que é pobre de dinheiro, mas é rico na sabedoria, ele consegue conhecer bem as pessoas. Então, esse pobre que o versículo 11 está falando aqui, é o pobre de dinheiro, mas ele na verdade não é pobre. Ele é inteligente. Ele tem uma outra riqueza, a sabedoria, para avaliar as pessoas e ver que aquelas pessoas que têm muito dinheiro, são os ricos de dinheiro, muitas vezes só têm dinheiro e acham que podem tudo. Mas muitas vezes esses ricos que têm muito dinheiro, que pensam que podem tudo, acabam perdendo a vida. Compram um carro de alta potência, saem em alta velocidade e acabam perdendo a vida. Porque dirigiram em alta velocidade e acabaram batendo no muro, colidindo com um poste. Por quê? Pensaram que por terem dinheiro podem tudo, mas foram tolos. Tem muitos ricos de dinheiro que pensam que são os sábios, que acham que podem mandar em uma outra pessoa com quem tem um relacionamento, porque tem o dinheiro. E não entendem que um relacionamento é sobre respeito, consideração, sobre generosidade, sobre ter compaixão, sobre ter paciência com o outro. Porque eles pensam que com o dinheiro eles podem comprar tudo. Agora, o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Aqui, esse pobre, na verdade, é aquele que tem sabedoria, inteligência emocional para verificar como são as pessoas. 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Mais um versículo que fala sobre o valor do nosso voto. Quando você vota em bons candidatos, os bons alcançam o poder, todos ficam alegres, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então Deus, ele tem coração para nos receber com nossas misérias, apesar das nossas misérias, quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos o pecado. Então ele vai receber com o coração dele as nossas misérias quando nós confessamos as nossas misérias. Quando nós queremos abandonar os nossos pecados. Mas quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso. Versículo 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele
cairá na desgraça. Quem teme, quem tem extremo respeito pelo Senhor, é feliz. E ter extremo respeito pelo Senhor é ler os seus mandamentos e pôr em prática. Porque quando você põe em prática, quando você obedece, você mostra que você respeita a Ele. Quem respeita a lei de Deus, quem honra ao Senhor é feliz. Mas quem se revolta contra Ele, cairá na desgraça. Se revoltar contra o Senhor é não ler a palavra dele e, quando lê, não colocar em prática. Porque tem aquele que lê, mas não pratica. E é por isso que tem muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos e vivem na desgraça. Porque se você verificar como a pessoa age, você vai ver que ela cita a Bíblia, conhece os mandamentos, mas ela não põe aquilo em prática. Ela sabe que deve amar os inimigos, por exemplo, mas ela odeia os inimigos. Ela sabe que deve dizer palavras de sabedoria, mas ela vive falando palavras de reclamação. Então, a pessoa que teme o Senhor é aquela que lê e pratica. Versículo 15: Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Mais um versículo que fala a respeito do voto. Se você escolhe um governo ruim, você tem um governo que é como um leão furioso ou como um urso feroz. Um leão furioso, um urso feroz, destroem tudo que está à sua frente. Versículo 16: O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Mais um versículo sobre o valor do nosso voto. Governador sem juízo será um ditador cruel. Os ditadores, pessoas que abusam do poder, que exploram o povo, são governantes que não têm juízo. Agora, não seguem pela justiça. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então, escolher candidatos comprometidos com a verdade e com a justiça é o que mostra o valor do nosso voto. 17. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Então, o versículo 17 está dizendo que quem pratica o mal cava muito rapidamente o seu próprio mal, a sua própria desgraça. Não tente fazê-lo parar fala sobre a insistência do mal. Ele quer praticar o mal. Você vai falar para ele, mas ele não vai seguir o seu conselho. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Sim, o honesto anda com segurança porque não teme, não deve nada a ninguém. Agora, o desonesto, ele vive inseguro, como nós lemos no versículo 1, e ele também fracassa porque logo de enganar os outros, ele se torna conhecido como o enganador. Logo ele fracassa, logo ele fecha o negócio dele, logo ele perde o seu emprego, logo ele é arrancado do grupo dos amigos. Ninguém quer um desonesto por perto. 19. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Como você tem aproveitado o seu tempo? Você tem sido diligente? Tem sido dedicado? Aqui o versículo 19 fala sobre o valor da dedicação, sobre o valor do trabalho, sobre o valor da atenção com relação à sua vida, com relação ao seu tempo. O que você está assistindo? Você se importa em ficar cuidando da vida dos vizinhos, da vida dos outros? Ou você tem dedicado o seu tempo com coisas suas, para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para os seus relacionamentos?
Com quem você tem se relacionado? Essas pessoas puxam você para cima ou elas ficam jogando o tempo fora e puxam você para ficar jogando o tempo fora, que nem elas? Versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Então, o versículo 20 está dizendo que muitas pessoas com pressa de enriquecer acabam sendo desonestas, acabam enganando outras para ficarem ricas logo. Mas a vida da pessoa honesta, daquela pessoa que faz tudo corretamente, é cheia de felicidade. Versículo 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Então, o versículo 21 fala sobre o suborno, sobre o erro do suborno. 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, o ganancioso, aquele que tem ânsia de ganhar mais, ele tem muita pressa de ficar rico. Na pressa, ele acaba sendo muitas vezes desonesto. Na pressa, acaba muitas vezes enganando os outros. Então, aquele que tem pressa de ficar rico vai fazer muitas coisas erradas, porque vai perder o foco em fazer a coisa certa, vai fazer tudo por dinheiro e vai acabar se perdendo na pobreza. 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Versículo 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum. É pior do que o ladrão comum porque ele está dentro da casa do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe esperam poder confiar no filho. Como você age quando uma pessoa dá confiança para você? Você é confiável ou você passa por cima da confiança para receber alguma vantagem, algum benefício particular individual? Versículo 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. O egoísta só pensa nele próprio. Então ele sempre vai causar problemas, porque ele sempre vai querer tirar vantagem em cima dos outros, porque ele só pensa nele, no benefício dele. O egoísta causa problemas no seu casamento, porque ele não escuta o outro, ele não está disposto a fazer nada pelo outro, mas ele só quer que o outro faça tudo por ele. O egoísta causa problema no seu trabalho, não ajuda os outros colegas, mas quer que todos ajudem quando chega a hora dele cumprir a tarefa dele. O egoísta também sempre causa problemas quando monta uma empresa com sociedade. Na hora de dividir os lucros, ele acha que os lucros maiores são dele. Na hora de dividir o trabalho, ele acha que a maior parte do trabalho fica para o outro. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia no Senhor é quem lê a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus. Porque se você confia no Senhor, o que você faz é ler a palavra e colocar ela em prática. Colocar em prática é o ponto mais importante. É o que vai trazer o sucesso. 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem confia em si mesmo é tolo. Nós somos limitados. Precisamos ouvir os conselhos de pessoas mais experientes. Precisamos, antes de seguir por uma trilha, por um caminho, pesquisar a respeito da melhor solução para aquela situação. E quem confia em si mesmo não busca conhecimento, não busca informação, não busca receber um conselho de uma pessoa mais experiente naquele negócio que já deu resultado para a pessoa que está lá como conselheiro.
acaba sendo tolo, acaba fracassando. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios, os sábios ensinam, a palavra de Deus ensina a buscar conselho antes de tomar decisões. Então, quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Aqui fala sobre o valor da generosidade. A pessoa que é generosa, a pessoa que ajuda os pobres, ela não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Então, mais um versículo aqui, o 28, que fala sobre a importância do nosso voto. Essa é a leitura de Provérbios 28. Fala sobre o valor da honestidade. Nós devemos ser honestos para andarmos em segurança. Versículo 1, né, e outros. Fala sobre o valor do nosso voto. Devemos escolher líderes inteligentes, honestos, comprometidos com a verdade. Fala sobre o valor da generosidade, que devemos respeitar o pobre, ajudar o pobre nas suas dificuldades, e fala sobre o valor da dedicação, que devemos, quem cultiva sua terra, colhe com fartura. E fala sobre o valor do temor ao Senhor. Quem lê a palavra de Deus e coloca em prática respeitando a lei de Deus, consegue encontrar a prosperidade, encontra os caminhos da vida. Essa é a meditação de Provérbios 28. Sempre seja honesto. Se você receber uma proposta de fazer alguma coisa errada, fuja dessas propostas. Quando você estiver trabalhando no seu negócio, não tenha pressa de ficar rico. Ainda que surja uma oferta meio corrompida para você ganhar algum dinheiro, não receba esse dinheiro. No final, vai te custar muito caro, vai custar o seu bom nome. Nós já lemos a respeito de ter um bom nome em Provérbios 22. E vai custar o seu relacionamento com Deus. Deus, ele honra aqueles que são honestos. E falamos da honestidade, falamos do temor ao Senhor, falamos aqui da generosidade e da dedicação. Cultive a sua terra. Não gaste seu tempo com coisas que são inúteis. Procure ler a palavra do Senhor e conhecer mais a respeito dele. Procure fazer amizades com pessoas que aproveitam bem o tempo, para que você tenha um bom aproveitamento do tempo. Você tem praticado atividade física? Veio aqui na minha mente de tocar nesse assunto, porque a prática da atividade física dá resistência e força e libera hormônios que auxiliam. Quando você for ler a palavra, quando você for estudar, quando você for organizar a sua casa, as coisas do dia a dia, nada pior do que ter dores nas articulações, no joelho, nos braços, nas pernas, pelo sedentarismo. O cuidado com o corpo também é responsabilidade do cristão. E se você pensa que a Bíblia não fala nada a respeito do cuidado com o corpo, leia 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6. Lá fala que o nosso corpo é a morada do Espírito de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é com o corpo
que nós fazemos tudo para Deus. E é com o nosso corpo que podemos realizar as atividades do nosso dia a dia. Então, cuide também da sua saúde. Já lemos vários capítulos da Bíblia de Provérbios falando sobre isso. Falamos muito sobre isso quando lemos Provérbios 23, sobre a importância da alimentação e daquilo que consumimos como bebida. Beba mais água, beba o café sem açúcar, vença o vício no açúcar. O açúcar, com o tempo, traz inflamações e em muitas pessoas tem causado diabetes. E diabetes limita, restringe muito a nossa vida. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque é com o corpo e com a saúde que você consegue realizar projetos em todas as áreas que você precisa. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.